Meu nome é Arthur Lídio, sou Senior Partner da Gomes de Matos e estou aqui para mais um episódio do Código de Gestão. Nesse episódio aqui, se você tem problemas de atração e fidelização de talentos, esse é o episódio que você não pode perder. Estou aqui com a Carol Mitoso, que vai nos ajudar com todas essas estratégias que a Diagonal, o Grupo Diagonal vem fazendo nos últimos anos para poder cada vez mais ter bons talentos na sua equipe. Então, vou apresentar aqui a Carol. A Carol, ela é gerente de gestão do Grupo Diagonal Engenharia, psicóloga pela Universidade de Fortaleza, especialista em neuropsicologia pela Unicristos, pós-graduada em gestão empresarial pela FGV, mais de 15 anos de experiência em RH, passagens por grandes grupos como o Edson Queiroz, Três Corações, Mob Telecom, Mallory e a própria Diagonal, e hoje está à frente da área de gente e gestão do Grupo Diagonal. Então, Carol, prazer estar aqui com você. Pode fazer sua apresentação, falar um pouco aí de você e também do contexto, como é que está o momento da Diagonal agora. Obrigada, Arthur, pelo convite, né, a Gomes de Matos, um grande parceiro aí de tantos anos, que aí a gente já perdeu as contas, né, a gente estava brincando que eu já estava gabaritando nos projetos, né. Obrigada pelo apoio de sempre e obrigada pelo convite, né, de estar participando e batendo esse papo tão legal. Bom, nós estamos passando por grandes desafios, quem trabalha aí com RH sabe, né, o mundo tão volátil que nós estamos vivendo. Hoje, na Diagonal, no grupo, nós estamos com 20 obras, né, rodando e em expansão, né. Então estamos saindo do desafio, começamos o ano com 2.000 colaboradores, vamos terminar o ano com 3.000 colaboradores, participando, né, desse projeto de expansão, mas sempre considerando manter a fortaleza da cultura, da marca, né, então manter o Grupo Diagonal sendo reconhecido como uma grande marca empregadora, certo, e tá trabalhando o fortalecimento da cultura. Legal, eu estava acompanhando aqui na pesquisa que a gente fez, que a Diagonal ela já tem 45 anos, né? Mais de 7.000 unidades entregues, mais de 2 milhões de metros quadrados construídos e não para de se reinventar, né? O que eu acho legal da Diagonal é que sempre o planejamento estratégico de vocês traz alguma inovação, né? Há um tempo atrás tiveram a discussão, né, que surgiu a Victa, focada aí no econômico, e vocês já eram referência no alto padrão, né? E agora conta pra gente aí qual é a última inovação que saiu do planejamento estratégico do Grupo Diagonal. Pois é, alguns anos, nós mapeamos, certo, a Victa tem 10 anos no segmento econômico e há alguns anos nós estamos avaliando entrar no médio padrão, né, então cerca de algumas semanas, nós lançamos a Diagonal Inc, uma nova marca do grupo Diagonal, onde nós vamos atuar ali no médio padrão. Que legal. E a inovação realmente diz respeito a um valor nosso, então está sempre previsto no nosso planejamento estratégico. Quando nós olhamos o nosso planejamento estratégico, nós temos muito claro onde queremos chegar até 2030, no que diz respeito à rentabilidade, financeiro, à localização e o que diz respeito também, claro, a pessoas. Então toda a nossa estratégia está muito bem estruturada. Legal, e fazendo o link com a estratégia, né, a gente sabe que para entregar a estratégia que foi desenhada, a gente precisa de uma equipe muito alinhada com a cultura, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, os rituais de cultura que existem no grupo, né? Você pode falar para a gente aí alguns os rituais que vocês têm para fortalecer a cultura do grupo? Temos sim. É importante que, independente da reunião, nós temos algumas formas de início da reunião. Então, o nosso propósito de inspirar e surpreender vidas é sempre reforçado, certo? E também os nossos valores e a nossa visão de futuro, onde nós queremos chegar. Então, sempre na reunião tem aqueles templates, mas mais importante do que decorar o que é o propósito, o que são os valores, nós tentamos vivenciar na prática, né. Então, por exemplo, numa reunião mensal de resultados, nós perguntamos para os participantes: "O que é que esse mês você vivenciou de valor?" E aí a pessoas, né, todos nós sempre fazemos esse exercício. O que nós vivenciamos
e qual valor foi aquele, né. Então isso é uma forma de manter os nossos valores vivos, mas não só o que foi vivenciado, mas também qual foi o valor que deixou de ser assistido, no sentido de estar realmente fazendo exercício, né, de como é que a gente pode colocar aqueles valores em forma de comportamento no dia a dia. Então, além dessa vivência da dos nossos direcionadores estratégicos no dia a dia, nas reuniões, nós temos alguns rituais bem específicos, como, por exemplo, o open space, onde a diretoria fica à disposição e todos nós gestores nos reunimos e lá a gente tem uma conversa bem franca, né, muito transparente, onde nós podemos reforçar o que está funcionando, o que não está E funcionando. pode perguntar qualquer coisa para a diretoria? Qualquer coisa. Eles realmente se colocam lá na frente e eles são muito humildes, é uma atitude, eu acho que até humilde, Legal. né, e as pessoas se preparam, é interessante. Nós temos muitos engenheiros, né, no grupo, claro, uma construtora, e os engenheiros altamente disciplinados escrevem as pautas e vão colocando lá. E desses open spaces, nós tivemos importantes projetos para nossa empresa, que trouxe a empresa para outro patamar. Por quê? Porque é um local onde a gente pode fortalecer o que está funcionando, mas também vivenciar as dores, né, de forma com muita maturidade e transparência. Outro ritual que nós temos são as nossas de gestão de resultados, as nossas reuniões mensais de resultados a nível operacionais, táticos e estratégicos, onde a gente também sempre tenta colocar a pauta de cultura ali para estar fortalecendo quem nós somos e como somos. Legal. Essa metodologia do Open Space é bem interessante, né, porque ela tem uma série de benefícios. Provavelmente ela vai proporcionar mais transparência, né, e a gente sabe que transparência engaja. Então, no momento, uma coisa é ir lá para frente, os diretores, na hora que a empresa está indo bem, mas na hora que está indo mal também ir lá e ouvir as perguntas, né, isso dá um engajamento forte. Então, transparência gera engajamento e gera confiança também na equipe, né? Poxa, o pessoal está ali junto comigo. E eu acho bem bacana também a questão da segurança psicológica também, né? Das pessoas terem essa liberdade. Talvez nas primeiras vezes o pessoal ficava mais retido, eu vou esperar alguém na frente aí para ver o que que eles perguntam. Mas quando vê que a diretoria realmente está aberta, está querendo implantar sugestões, está querendo tirar as dúvidas da equipe, isso tende a fortalecer o ritual, né? E eu acho também muito válido para os empresários que estão ouvindo a gente, né? Porque muitas vezes o empresário ele vai ficando cada vez mais estratégico e ele perde um pouco a visão da ponta. Então, é uma ótima maneira de saber o que está acontecendo lá na ponta, o que está acontecendo com o cliente, e erros de processo, melhorias, não conformidades, né? Então, é uma metodologia bem bacana que vocês já podem implantar aí esse insight da Carol. Funciona. Outro ponto aqui, Carol, que eu queria te perguntar é assim: se você pudesse resumir 3 pontos. Nosso tema aqui hoje é atração e fidelização de talentos. Uhum. Então, na tua opinião, o que é esse tripé? O que é, na tua opinião, quais seriam esses 3 pontos que definem uma boa atração e fidelização de talentos? Bom, um ponto que eu acho fundamental é a questão do employer branding, né. A imagem que a empresa tem no mercado, a credibilidade, né. Aqui no mercado de Fortaleza, todo engenheiro gostaria de trabalhar na Diagonal ou conhece a Diagonal e tem a Diagonal como referência. Hoje mesmo eu estava entrevistando uma pessoa e ela disse que durante a faculdade ela sempre almejou trabalhar na diagonal e que agora chegou o momento. Então, essa imagem que se tem no mercado, de um local onde outro ponto seria a curva de aprendizado. Nós somos uma grande escola e eu tenho muito orgulho de falar isso, né. No começo do ano, nós fizemos uma promoção onde nós promovemos internamente 11 gestores, inclusive a nossa diretora financeira, certo? Nós fizemos a seleção interna. Por quê? Porque nós acreditamos muito na força da nossa cultura e da nossa marca. Se a pessoa tem boa aderência à cultura, à nossa cultura, o nosso jeito de ser, o técnico nós podemos crescer junto com ela. Então, a curva de aprendizado é muito importante e as pessoas sabem muito disso, né. É interessante que eu estou na diagonal vai fazer 5 anos, 4 anos e meio.
Durante esse tempo, nós trouxemos do mercado pouquíssimos engenheiros. Nós promovemos e formamos esses engenheiros dentro de casa. Então, cada vez mais, para o mercado, para as pessoas, para os colaboradores, essa trilha de carreira é fundamental. E essa curva de aprendizado que a gente tenta proporcionar. Outro ponto também, que é muito importante, que nós não abrimos mão, é o clima saudável da empresa. Então, um ambiente harmônico, onde a pessoa realmente possa extrair o seu melhor. Então, por conta disso, para garantir o clima, nós medimos a INPS a cada trimestre, então é um indicador estratégico nosso. Então nós estamos batendo, né, a INPS, entendendo o que é que está acontecendo, o que não está, as oscilações, principalmente com essa expansão da empresa. Nós também, além da INPS, nós fazemos anualmente uma pesquisa de clima, para garantir um clima harmônico, saudável e os pontos que nós podemos melhorar. E também nós acabamos de certificar a GPTW, né, então a Uau, partir desse parabéns. ano, uma novidade, nós certificamos pela primeira vez, também veio do planejamento estratégico, dizendo respeito a esse posicionamento que a gente tem que ter no mercado. E aí, então, são esses pontos, resumindo, a credibilidade da marca, que é fundamental, a curva de aprendizado com a trilha de carreira, perspectiva de carreira e um clima saudável e harmônico. Legal, estamos pegando vários insights aqui com a Carol, né. Peguei alguns pontos aqui, que aí vale a pena vocês estarem verificando como é que está na empresa, né, a questão da reputação. Como é que é a reputação da sua marca perante o mercado? E interessante o que a Carol falou aqui, a reputação, principalmente lá na fonte dos teus talentos, né. Então, recentemente eu estava dando consultoria para hospitais, e aí os hospitais, a principal mão de obra do hospital são os médicos, né. E como é que está a reputação daquele hospital lá nos estudantes de medicina? Então, e essa é uma análise interessante para você pegar a jornada de contratação da tua equipe e ver de onde é que vem aqueles profissionais. E aí como é que eu posso se aproximar numa etapa antes daquele profissional estar entrando no mercado, para eu garantir que ele já vinha com a reputação positiva. Outro ponto bem interessante que a Carol falou também, em relação à curva de aprendizado, né. Sempre costumo falar para os empresários que tem 2 tipos de motivo que as pessoas saem das empresas, ou elas saem pelo tédio, ou elas saem pelo estresse. Então o que é o estresse? Eu peguei atividades muito desafiadoras além das minhas competências, então faltou o trabalho do RH de detectar que aquelas atividades estavam muito desafiadoras para aquela pessoa. E também muitas pessoas saem das empresas porque entram na zona do tédio, às vezes para ganhar menos, que é o que é a zona do tédio. Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender naquela empresa, e aí às vezes eu vou para ganhar menos em outra empresa, mas lá eu vou ter um novo aprendizado, né. Também falou aqui a questão do hunting versus o farming, né, que é, eu posso contratar alguém já pronto do mercado, mas vai sair mais caro. Mas eu também posso formar em casa e aí eu tenho uma pessoa que vai crescendo junto com a empresa, né, e aí a gente vai promovendo talentos. Então, uma boa empresa que tem um RH ali estratégico, que faz boas ações, ele consegue dosar bem o farming com o hunting, né. E outra métrica também que a gente sempre procura implantar nas empresas é o ENPS, né, que a gente o NPS, se você quiser implantar na sua empresa, é numa pergunta de pulso você pode fazer, que é de 0 a 10, qual a chance de você indicar um amigo para vir trabalhar aqui na empresa? Quando ele marca 9 ou 10, ele é promotor, 8 ou 7 ele é neutro e de 6 para baixo ele é detrator. Se ele é promotor, ele fala bem da tua empresa, se ele é detrator, ele fala mal, se ele é neutro, ele nem fala bem nem fala mal, né. Então, INPS de excelência são acima de 75, né, que você subtrai o percentual de promotores menos os detratores. Então, uma aula aqui, viu, Carol? Só nessa resposta aí você É. deu vários elementos aqui para poder as pessoas melhorarem a atração e fidelização de talentos. E é interessante você falando de jornada e NPS, a gente vê, é só uma pergunta, mas é uma pergunta que dá para extrair uma análise tão rica que a gente não imagina. Então, por exemplo, na minha INPS, eu peguei o tempo de casa com a INPS e a nota, né. E aí eu verifiquei que as maiores INPS, as maiores notas estavam dos colaboradores até 6 meses de empresa e acima de 5 anos. Certo? E entre acima de 1 ano até 5 anos existe uma tendência de queda.
ali da INPS. Por quê? Porque são aqueles colaboradores, muitas vezes, que ainda não tiveram promoção, que ainda não tiveram uma trilha de carreira ali muito, né, ainda está caminhando, né, na trajetória profissional. E aí foi nesse momento, olhando em que momento da jornada com a INPS e com os comentários que nós implantamos vários projetos, tanto para deixar muito claro o PCCR, a trilha e incentivar as pessoas ao desenvolvimento. Legal. Então você já me deu um mote aqui para outra pergunta, né, você falou de trilha de Sim. carreira, né. Então, como a Carol falou aqui, ela já fez com a Gomes de Matos, né, a Diagonal fez vários projetos Gomes de Matos já fez vários projetos na Diagonal, né, planejamento estratégico, projeto comercial, plano de cargos, carreira e remuneração, bonificação, e aí vai. Pesquisa Pesquisa salarial, salarial, temos um conselheiro. temos um conselheiro, o Guilherme Pequeno, temos a REP lá fazendo programa de desenvolvimento de líderes, então gabaritou aí os projetos da Gomes de Matos, né. Então isso a gente fica muito orgulhoso, porque a gente tá junto com vocês nessa evolução de gestão da Diagonal, né, além de serem pessoas a diretoria, vocês são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, são amigos, né. Então você me deu um mote aí, trilha de carreira, né, então a gente sabe que, ter uma organização de cargos e salários, isso traz uma questão de justiça interna, né, e também tem uma pesquisa salarial, justiça externa, né. Então, hoje as pessoas me perguntam tudo, muito: "Arthur, empresa tal tem um plano de carreira?" Porque se eu recebi uma proposta de salários semelhantes, mas se lá tiver o plano de carreira, eu vou optar por lá. Porque lá eu vou saber com clareza o que são os critérios de promoção, e aí eu posso, eh, montar um PDI para eu poder me desenvolvendo e pegar o cargo de cima, né. Fala um pouco aí sobre o plano de cargos, carreira e remuneração lá de vocês. Bom que foi conduzido, né, por vocês. Realmente é um plano que vocês deixaram um legado que está vivo, é um plano muito vivo. Então esse plano começou em 2022, não foi? Quando nós começamos a pensar, né, estamos em expansão. Aí vem muito a perspectiva dos gestores achando que não está pagando o adequado, o colaborador achando que lá fora está pagando mais e fica com essa questão como é que pode crescer, né, e como é que pode se desenvolver. Então nós estruturamos, né, para dar um equilíbrio, para dar uma segurança para a empresa e para os colaboradores. E também uma perspectiva de como é que deve se crescer na empresa, o que é que se espera. Então, se eu sou um assistente de recursos humanos, eu tenho acesso a todas as descrições de cargo da empresa. Então, eu posso ver, poxa, o próximo passo na minha trilha de carreira é ser um analista de RH, né? E para ser um analista de RH, quais são os requisitos que eu preciso ter? Quais são as competências que eu preciso ter? O que é que eu preciso desenvolver? E está muito claro no que diz respeito às atividades, ao que se espera. E também para dar uma tranquilidade para os colaboradores de que ele está no lugar certo e fazendo a coisa certa. Além disso, junto do plano, vem também a pesquisa salarial para ver o posicionamento da empresa perante o mercado e para dar uma segurança realmente de que nós estamos sendo competitivos, podemos dizer assim. Legal, você falou pontos importantíssimos aqui, né? Então, se a sua empresa não tem um plano de cargos, carreira e remuneração, vale a pena você estruturar, né? Porque tem alguns elementos aqui que a Carol falou que eu vou reforçar aqui. Primeiro, se você não tem um plano de cargos e salários, muitas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que promover uma pessoa para uma promoção vertical, mesmo ela sem ter perfil para poder ir reconhecer ela. Que é o quê? Às vezes eu perco um ótimo executor e ganho um péssimo líder, porque eu só tenho como promover ele na vertical, né, assistente, analista, supervisor, coordenador e vai. Quando você tem um plano de cargo salário, você tem uma tabela salarial e você tem as promoções horizontais, que é a pessoa que é simplesmente muito boa no cargo dela. Ele é um ótimo assistente, então não precisa necessariamente promover ele para analista. Ele vai ter um aumento salarial porque ele está muito bem no cargo dele. E às vezes eu vejo que as empresas erram. Outro ponto também é a carreira em Y, que às vezes a pessoa não quer ser líder, ela quer sair da carreira de júnior, pleno, sênior e especialista. E ela quer cada vez mais se especializar naquilo, ser um excelente técnico no que ela faz, né? E não tem problema nenhum, mas a empresa tem que proporcionar esse caminho de carreira
para ela, porque senão ela vai seguir essa carreira em outro local. E outro ponto também que você falou aí da pesquisa salarial, né? A pesquisa salarial ela traz opções do mercado, como é que o mercado está se posicionando, né? Está pagando. Então você pode escolher para esse grupo de cargos eu vou pagar terceiro quartil, que é o terceiro quartil. Eu vou escolher pagar para esse grupo de cargos aqui um posicionamento que eu pago acima de 75% das empresas. Que tipo de cargo isso é interessante? Aqueles cargos que eu não posso nem sonhar em perder. Às vezes, na etapa de contratação, eu demoro, tem vagas que eu demoro 2 meses para poder encontrar um candidato para aquela vaga, né? Para suprir aquela vaga. Então, por que não já pagar logo o terceiro quartil para que você não perca aquela pessoa por salário? E aí os demais pagar pela mediana, tem outras empresas que adotam o seguinte critério, eu vou pagar 10% abaixo da mediana, mas eu tenho um bônus, que aí com bônus ele vira terceiro quartil, então são várias estratégias que você pode fazer através de um plano de cargos, carreira e remuneração. É interessante você lembrar da carreira em Y, porque antes do PCCR, nós tínhamos algumas pessoas que eram supervisoras ou coordenadoras pelo tempo de casa que ela tinha e não pela atividade e responsabilidade que ela executava. E que eram tão importantes quanto, né? E aí foi criado realmente o título de especialista na nossa empresa. Foi muito importante. Legal, é aquele conceito da pessoa certa no lugar certo, né? É. E também sobre a pesquisa salarial, né, nós fizemos a pesquisa em 2023, fizemos agora novamente, e é super importante a constante atualização de como é que nós estamos a empresa está posicionada salarialmente no mercado. Por quê? Porque esse mundo está muito fluido, volátil, né, e que muda tudo. Então é super importante essa atualização e além das pesquisas salariais, é importante sempre estar em contato com outras empresas que estão você participar de outras pesquisas de outras empresas para terem um retorno e o contato sobre isso, o networking é fundamental. Legal, a Carol está falando aqui de atração e fidelização de talentos, né? Todas as estratégias que o grupo Diagonal vem utilizando nesse sentido. E eu tenho um convite para fazer para vocês agora, que é um convite para o sprint da nova gestão, que é uma imersão que vai acontecer no dia 23 e 24 de julho, onde nossos especialistas, tanto da área de finanças, vamos ter um especialista em inteligência artificial também, especialistas em diversas áreas, vão ajudar a você fazer um redesenho do seu negócio e, inclusive, escalar o teu negócio. Então, vale a pena você tirar um tempinho, sair um pouco do teu ambiente de negócio, que é onde surgem as ideias, né, para que você possa fazer essa imersão e planejar o próximo salto de crescimento do teu negócio. Então, não perca dia 23 e 24 de julho o sprint da nova gestão. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, Carol, é muito bom o papo, né? Tá passando rápido aqui, senão tá muito conhecimento. A gente sabe que o plano de cargo e salário, ele organiza a remuneração fixa, Isso. mas a remuneração fixa não quer dizer que eu tô com um pacote de remuneração completo, né? Porque eu ainda tenho a parte dos benefícios também, que é uma ótima ferramenta também de atração, né? Como também eu tenho a parte de bonificação. Então fala um pouco aí como é que funciona a metodologia de bonificação lá da equipe do Grupo Diagonal. Bom, quando eu entrei lá na empresa, né, essa vontade de bonificar os colaboradores veio do nosso presidente, doutor João Fiuza. Ele sempre partiu da premissa seguinte: "Carol, se a empresa está ganhando, se eu estou ganhando, nada mais justo do que compartilhar com os colaboradores". Então sempre foi uma vontade muito grande dele. Então o sponsor do projeto sempre foi o doutor João. Sendo que eu disse: "Doutor, é um projeto muito complexo, que tem que ser justo para a empresa e para o colaborador. Então vamos seguir o passo a passo? Vamos primeiro fazer o PCCR, garantir um equilíbrio salarial, um equilíbrio interno, definir as premissas do PCCR, definir uma política de como funciona, que aí nós vamos para o bônus, né". E aí, desde 2023 foi com vocês também esse projeto, Legal, né. obrigado pela confiança. Foi, e é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque nós vemos realmente nós estamos fechando o ciclo completo agora, pagando os nossos colaboradores, distribuindo com eles os nossos lucros, e é um projeto que é difícil ver realmente o ciclo completo, porque é muito complexo.
né, e principalmente no nosso mercado da construção civil, que o ano o ciclo não são de 12 meses, são de alguns anos. Quando a gente fala em diagonal, eu estou falando de um ciclo de negócio de 5 anos, e quando eu falo invicta, em pelo menos 18 meses. Então ainda se torna muito complexo essa questão do bônus. Então nós começamos, certo, primeiro definindo os nossos indicadores, o que é que faz sentido para a empresa. Definimos o que é que a performance global que a empresa deve ter. E uma coisa que eu aprendi com você, Arthur, que eu nunca vou esquecer, que esse projeto ele tem que se autofinanciar. No sentido de que para ele ser justo e para ele ser perene, ele tem que ficar se pagando e se reforçando ali, né. Então por isso que esses indicadores financeiros são muito importantes para serem estruturados, para não acontecer o risco da empresa dos colaboradores baterem o bônus e a empresa ter que tirar um empréstimo para pagar esse bônus, não é justo, né, e aí não é sustentável. Então nós definimos esses indicadores globais e também definimos os indicadores setoriais, né. Então nós temos hoje na empresa, cada pessoa sabe qual qual é a meta e o que é que o seu setor deve fazer. Na nossa última pesquisa de clima, nós tínhamos uma pergunta que perguntava se você sabia, se a pessoa sabia, Tem clareza tem o que clareza. se espera de você? Isso, e foi altíssima, o índice de Legal. favorabilidade foi de 93%, Olha ou aí, seja, fantástico. tá todo mundo realmente com sangue nos olhos, entendendo qual é o seu papel na organização. E aí nós temos, né, um percentual de 70% de indicadores globais e 30% setoriais. Também aprendi com você que Por que, Carol, que eu tenho que dar mais peso para o global do que para o setorial? porque a gente tem que realmente, com o amadurecimento do sistema e a gente ter segurança de que realmente o setorial tá o impacto direto no global, nós vamos amadurecendo o sistema e distribuindo melhor, né, do global para o setorial, para depois até chegar no individual. É um eterno processo de amadurecimento e vivo, Uhum. né, de estar avaliando, colocando. E nesse projeto, uma coisa muito importante que nós estamos falando para os nossos colaboradores diz respeito ao conhecimento financeiro do negócio, né. Então, quando nós falamos que determinada obra tem que atender aquela atividade, o colaborador sabe diretamente que está impactando no prazo e que está impactando no custo e que isso casa diretamente com o lucro líquido da empresa. Então nós estamos fazendo, eu costumo dizer que é um letramento financeiro. Saber que uma colaboradora minha do RH, se ela não atender um SLA, né, de recrutamento e seleção, ela vai deixar de ter uma pessoa ocupando aquele espaço, trabalhando, e que pode impactar, mais uma vez, no prazo e no resultado global da empresa. Muito bom, Carol, viu? Anotei aqui, acho que uns 8 pontos aqui que você falou aqui, que é importantíssimo a nossa audiência perceber, né? Então, não só um projeto de bonificação, mas qualquer projeto. Se a diretoria não patrocinar, ela não acontece. Inclusive, hoje eu estou fazendo 21 anos de Gomes de Matos hoje. É, Entrei em 27 de parabéns. abril de 2005. E Entrou como aí, estagiário? não, entrei como consultor júnior. Aí, o que é que eu percebi nesses 21 anos? Que se a diretoria não compra o projeto, ele não vai acontecer, porque não dá para eu varrer uma escada de baixo para cima. A escada é varrida de cima para baixo. Então tem que vir patrocinada pela diretoria qualquer projeto que você queira fazer. Isso é básico de gestão de mudança, né? E também é importante. Você falou também do programa Ser Sustentável, que aí a gente tem uma fase de um simulador, onde a gente vê assim, ó, qual o gatilho mínimo? Ó, menos do que esse lucro líquido aqui, menos do que esse EBITDA, não compensa pagar bônus, porque eu já sei fazer isso. Então, o programa de participação em resultado, a bonificação, ele vem para o algo a mais. O salário fixo das pessoas já é para resultados normais. Mas se eu fizer o algo a mais, será que eu ganho alguma coisa, diretoria? E é esse estímulo que a gente quer, a busca pelo algo a mais. Também achei muito legal você falar do conhecimento financeiro. Todo mundo começa a olhar mais pela ótica financeira, né? Interessante que a gente implantou no ano passado
esse tipo de programa em fazenda de camarões. E aí, o pessoal lá da operação, da produção, eles alimentam os viveiros de camarão, né? Então eu dizia, ei, cara, não bota muita ração desse lado aí não, senão o camarão desse lado vai sair muito grande e o daqui vai sair pequeno e a gente vai perder o nosso bônus. Tem que sair tudo uniforme. Então você vê, né? O pessoal do operacional começa a cobrar um dos outros, né? E na construção civil acontece muito também. O pessoal, ei, eu não quero esse escorão aqui na minha equipe, não, ele está me atrapalhando. Então faz as pessoas olharem realmente para os resultados de custo, né? E também pesquisas dizem, Carol, que ele realmente aumenta o valor para o acionista também, o retorno para o acionista. Porque nenhum acionista vai distribuir do que não tem. Então ele quer o algo a mais e por que não distribuir esse algo a mais, né? E outro ponto que você falou também é que é uma ferramenta de gestão. Todo mundo sabe quais são os indicadores ali que tem que correr, buscar tal. E eu fico muito triste, às vezes eu chego nas empresas, a pessoa ganhou um bônus e não sabe nem o que é que fez para ganhar aquele bônus. Ah, eu recebi 1, 2, 3 salários, mas não sabe o que fez. Então ele não está sendo uma ferramenta de gestão, porque para ser uma ferramenta de gestão, as pessoas têm que saber o que foi aquele indicador que ele conseguiu e reverter quadros também. Então, você resumiu muito bem aí todos os benefícios desse tipo de projeto, né? E é interessante que, além dos indicadores financeiros, nós tivemos o cuidado de colocar também indicadores de qualidade, para não reduzir o custo a qualquer preço e também para que a gente mantenha a nossa qualidade. Então, nas obras, nós temos no indicador dos empreendimentos, um indicador de qualidade, e também no global nós temos o NPS, que é a nota que o cliente nos dá. Então, justamente o cuidado que nós estamos tendo para que seja o financeiro, é rei, claro, geração de caixa, a rainha, né? E mais o NPS do cliente, a qualidade também é fundamental. Muito importante, né? Porque assim, o sistema de bônus ele tem que refletir o que eu quero entregar na estratégia. Então, o que é que você quer entregar na estratégia? Você quer satisfação de clientes, você quer qualidade nos empreendimentos que você está lançando e quer o resultado financeiro, né? Então, por que não esses indicadores serem indicadores globais, né? Onde afeta todo mundo positivamente ou negativamente? Então, é mais um ponto também, que esses programas que dão muito certo, eles estão totalmente conectados com a estratégia. Quando terminar o planejamento estratégico, o ciclo de planejamento estratégico, você tem que dar uma olhada para rever pesos, indicadores. Esse indicador aqui não conecta tanto com a estratégia do próximo ano. Opa, eu tenho que aumentar mais o peso desse aqui de 20 para 30%, porque esse daqui vai ser o principal foco do ano que vem. Então, ele te ajuda a direcionar a equipe do que é mais importante. Então, Exato. excelente. E nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, né, de busca de atração de talentos, o bônus é um grande atrativo Sim. para o colaborador, porque a gente pensa o seguinte: se nós estamos remunerando bem de acordo com o PCCR, se nós estamos, tendo um clima saudável, acompanhando como é que está o INPS, com pesquisa de clima, acompanhando os nossos líderes, desenvolvendo os nossos líderes, e se nós estamos pagando bônus, o que para o mercado aqui de Fortaleza é um diferencial, né, como estamos com projetos de expansão, nós estamos já vendo os grandes players nacionais. Que realmente existe essa prática, mas para o mercado de Fortaleza é um grande diferencial o bônus. Exatamente, porque aí você pode ficar vulnerável na perca de talentos, né? O nosso tema de hoje é atração e fidelização, e às vezes uma empresa aí vai e pesca teu colaborador por conta de um sistema de bônus que não tem, né? Então, realmente é uma maneira de você ficar competitivo. Quando você vai trazer pessoas de bagagem mais sêniores, eles já perguntam logo, como é que é o sistema de bônus daqui, né? Então, se você não tem esse modelo de remuneração, você termina ficando para trás aí nas discussões de atração e fidelização. Carol, me fala um pouco aí, na tua opinião, o que é mais importante, salário ou propósito? Propósito. Por quê, Carol? Porque o propósito diz respeito à pessoa trabalhar com total identificação da empresa. E aí, se a pessoa tá identificada, ela vai dar o melhor dela, ela vai estar no canto certo, fazendo a coisa certa e o salário vem como consequência. Legal. Não, então propósito, ele tá ligado aos pontos fortes da pessoa e o que é que ela faz para os outros e ainda te deixa feliz, né. Então isso é bem interessante, porque você tá colocando em prática ali os seus pontos fortes, né.
Com certeza. E às vezes nós encontramos excelentes colaboradores que não está conectada ao propósito e que não funciona de uma forma correta. O Gomes que costuma falar que essas pessoas naturalmente vão saindo da empresa, É, né. exatamente. Quando você tem Então uma cultura bem definida, né, Carol, você vai as pessoas vão saindo, vão e o ambiente expulsa aquelas pessoas, né, porque elas não se identificam com aquele ambiente, né. E como também atrai pessoas mais conectadas com a cultura também, né. exato. E como uma preocupação muito grande, estratégica da empresa, é manter a nossa cultura forte. E uma coisa que nós temos muito claro é que o comportamento que nós permitimos que aconteça, acaba se tornando uma cultura, né. Então, nós temos certos comportamentos que são inegociáveis. Então, por isso que o propósito tem que estar muito aderente da empresa com o colaborador, porque senão não vai fazer sentido. E outra curiosidade, Carol, o que é mais fácil, demitir bem ou contratar bem? Bom, eu considero que o mais difícil é contratar bem, porque não adianta só ver o conhecimento técnico da pessoa. Tem que analisar o comportamental, as habilidades dela, a aderência ao que nós buscamos, a congruência dos valores da empresa com os nossos valores. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande para ver o que aquela pessoa vai fazer sentido para a nossa empresa. E um dos pontos também que eu aprendi na consultoria é que contrate devagar e demita rápido. Exato. E aí o que é que a gente vê nas empresas, às vezes o contrário. A gente vê muitas vezes a pessoa que a gente sabe que não tem perfil, fica 1 ano, fica 2, fica 3, eu já sei que ela não tem perfil e ela continua na empresa. E quando é para abrir um processo seletivo, o gestor diz assim: "Ó Carol, eu quero em 2 dias, já uma pessoa". E aí eles quer rápido demais. E aí como é que eu vou fazer algo criterioso? Então essa é uma dica boa também para quem está assistindo, contrate devagar e demita rápido. Isso, e às vezes eu já passei nesses anos algumas dificuldades, porque às vezes tem colaborador que performa, né, é um batedor de meta, mas não tem aderência à cultura e acaba sendo um rolo compressor, com alta rotatividade, principalmente se é um líder, Uhum. ou com um relacionamento ruim. E aí, como é difícil demitir uma pessoa que está performando, mas que a gente sabe que não é sustentável para o negócio. É muito difícil isso. É, exatamente. Mas para isso eu tenho que ter uma cultura bem definida para eu saber que na minha empresa não é só performance, né? É performance com vivência da cultura. Exato, o que é inegociável, né, deixar muito claro isso. Legal. E aí, Carol, estamos caminhando para o fim. Foi vários insights aqui que a gente teve hoje, né? Então a gente anotei aqui uma página inteira aqui de aprendizados. Acho que vai ser um episódio aí que vai dar vários insights aqui, né? A gente falou tanto dos 3 pontos aí da atração e fidelização de talentos, falamos aqui tudo que tem que acontecer para um programa de bonificação ele funcionar bem. Falamos também de marca empregadora, né, também você se preocupar com a reputação da empresa. Falamos de conexão de cultura e estratégia. A Carol também deu vários insights aqui de rituais de gestão que você pode aplicar na sua empresa, né, principalmente a questão do open space, né, que é um ambiente de transparência ali que você pode tá colocando a diretoria frente a frente com os colaboradores para poder tirar dúvidas, né. Então foi uma aula aqui de aprendizados para quem, quer melhorar cada vez mais a sua atração e fidelização de talentos. E aí, Carol, qual é a mensagem final que você dá aí para alguém que está começando no RH agora? Algo que você gostaria de saber lá atrás, há 15 anos atrás, quando a Carol estava começando na área de RH. Se eu soubesse disso há 15 anos atrás, o caminho teria sido tão mais fácil. Conta aí, Carol, alguma dica para a gente que você gostaria de saber, ter aprendido antes? Bom, eu acho que nós vivemos muito, às vezes, em polos extremos, né. Quando a gente fala em RH, pode ser um RH muito humanista, que foca muito nas pessoas, ou um RH muito estratégico, que foca muito em dados, em estrutura, em performance, né. E hoje eu acho que tem que ter um equilíbrio. Nós temos que ter uma atuação estratégica, com números, com insights, com análises, mas sem perder a essência do humano.
E aí eu acho que essa é a grande lição de encontrar esse equilíbrio, de sempre se lembrar de que a gente está tratando no dia a dia, né, com outra pessoa e com outro ser humano e que a gente não pode perder a nossa essência do cuidado. Inclusive, Carol, os melhores líderes que eu conheci, eles tinham essa característica, o equilíbrio entre o resultado e o lado humano. Então eram excelentes pessoas, assim, focadas em resultado, mas também tinham o lado humano. Foram os líderes que eu enxerguei que mais geravam resultado, né. Também você me fez me lembrar aqui que uma empresa, ela uma organização de corpo, mente e alma. Então muitas vezes o empresário só pensa no corpo, processo, estrutura, fluxo, né, mas esquece da alma, né, que as pessoas ali, elas precisam de um propósito, elas precisam do engajamento, elas precisam da cerimônia, das celebrações, né, e às vezes a empresa não tem alma. E também as empresas, às vezes, não têm a mente, que é a estratégia, para onde essa empresa vai. Então a empresa equilibrada, ela é uma empresa de corpo, mente e alma, tudo isso sintonizado e integrado. Verdade. E eu concordo plenamente com você. Então, considerações finais, despedidas aí para a gente poder encerrar o nosso podcast. Bom, queria agradecer esse momento. Realmente nós vamos conversando e vemos quantos projetos nós já fizemos juntos, hein, Arthur? Que bom. Muita uma vivência aí. E eu sou muito grata em ter vocês também, nós do grupo Diagonal, né, em ter a Gomes de Matos como parceiro. Agradeço o convite, estou à disposição. Se alguém quiser fazer algum dente, a gente está sempre aberto a estar conversando, porque são nesses momentos que nós temos insights e podemos estar aprendendo todo mundo junto. Legal, obrigado e não perca os próximos episódios do Código de Gestão. Abraço.